Tem uma coisa que eu repudio como pessoa, é um tal de retrabalho. O retrabalho é uma das coisas que mais me enoja na vida. O que é a palestra hoje? A causa? Vocês querem saber ou não o que é a causa de não prosperar? Vamos. Tem um negócio que as pessoas elas não foram treinadas, que é para entender a causa das coisas. Todo mundo tem um treinamento para descobrir isso aqui, ó. Efeito. Seguinte, causa versus efeito. O que é efeito? Efeito é o que todo mundo dá conta de detectar. Causa, quase ninguém. Quando as pessoas elas descobrem a causa, o que elas fazem? Elas tratam diretamente na causa. O exemplo mais poderoso, mais simples do mundo sobre causa e efeito. Estamos olhando dentro da sua casa, chovendo. Aí você fala assim, vou tratar o efeito. O efeito é a goteira. Põe um balde. Está tratado o problema? De maneira nenhuma. Então você tratar o efeito não vai resolver. E vai dar uma coisa que eu tenho nojo. Tem uma coisa que eu repudio como pessoa. É um tal de retrabalho. O retrabalho é uma das coisas que mais me enoja na vida. Aí alguém sempre pergunta assim, Marcelo, você é preguiçoso? Para certas coisas sim. Repetir a mesma coisa me mata de preguiça. Ter que fazer uma mesma coisa 2, 3, 4, 5 vezes, isso me deixa extremamente com raiva. O que eu faço então? Eu sempre quero detectar a causa. Porque se eu não detectar a causa, vai acontecer algo poderoso. Eu vou ficar repetindo efeito. Vamos para os efeitos. Sempre a vítima vai fazer o quê? Vai transferir a culpa. E aí na transferência de culpa, por que você não prospera, vítima? Não, porque a culpa é do meu pai. Aí, não, a culpa é da pessoa que cuidou de mim. Não, a culpa é do governo. Não, a culpa é do meu sócio. Sempre a culpa é de alguém. Tá, mas por que você é vítima? Aí você volta lá atrás, você descobre o bloqueio, e o bloqueio tá falando que foi o pai dela mesmo. Só que eu quero que você entenda o seguinte, a culpa pelo gatilho foi do seu pai, a culpa por isso continuar em você é sua. Quando você, de fato, colocar dentro do seu coração que todas as soluções são suas, todo mundo vai escrever uma palavra aí, ó. Autorresponsabilidade. Com 2 R's mesmo. Autorresponsabilidade. Essa palavra chamada autorresponsabilidade, ela é muito forte. Por quê? Porque ninguém é responsável por nada do seu resultado. Eu nem posso falar que eu tô cansado porque eu me divirto. Todos os dias da minha vida, já há muitos anos, era numa escala muito menor, mas agora tá assustadora. As pessoas falando o que o doutor falou. Eu te ouvi 3 meses tomando banho gelado, acordando de madrugada, paguei todo mundo que eu devia. Tipo, é sério? Aí todo mundo manda mensagem. Eu recebo mais ou menos, nos dias de hoje, uns 12 mil directs por dia. Vocês acham muito ou pouco? 12 mil. Aí alguém me vê assim, você leu meu direct? Você imagina. Se eu receber 120 e-mails na caixa, eu não consigo ler. Quando eu era atendente de call center, não dava conta de ler 120. Ler e tratar, né? Ler eu dou conta de ler 1000, apertando. Ler, né? Mas eu recebo uns 12 mil por dia. E às vezes eu me divirto, porque às vezes eu até respondo alguns aleatoriamente. Só tem assim, obrigado pelo que você fez por mim. E cá entre nós, o que eu fiz? Que eu não tô de brincadeira na vida, meu negócio é economia. A economia não é não gastar, a economia é ser eficiente, é ir direto no ponto. Então vocês vão entender essa palavra a partir de hoje, esse driver mental aqui, ó, causa. Buscar a causa de tudo. Se você não conhece a Deus, você é a causa. Ou você é arreligioso, 100% contra a religiosidade ou religião, ou você é um religioso profissional. Nesses 2 pontos não dá para ter intimidade com Deus. Eu vejo a pessoa, eu só detecto, não, ele é contra religioso ou religião, ou ele é 100% profissional nisso. Nos 2 casos, aprenda, tá? Tô olhando para a causa. Nos 2 casos, a pessoa não conhece a pessoa de Deus. Não conhece, não tem como. Um, que é o religioso, ele é treinado para ter um comportamento e acha que agrada a Deus pelo comportamento. E o outro odeia tudo que fala sobre isso. Aí você fala, não entendi, então quem é que conhece a Deus? Quem é livre? Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não foi eu que inventei, está escrito. E a intimidade, você começa a olhar para a causa das coisas e você fala assim, peraí. A causa, se ela não for tratada, eu não consigo, em hipótese nenhuma, ter esse resultado. E aqui está o segredo. A causa é a semente. A causa é a semente. E o efeito, o fruto, ou o resultado. Quando eu descubro isso aqui, eu falo para mim mesmo, eu vou brigar com a árvore que fica liberando um fruto chamado laranja? Eu vou sentar do lado da árvore, ficar gritando com ela. A árvore troca de fruto, e a árvore só entregando o fruto. Vai adiantar ou não? Vou te falar onde está a causa. A semente que foi plantada.
Não sei se você sabe, quando Jesus falou 2000 anos atrás que a semente de mostarda era a menor de todas e quem tivesse a fé maior do que a semente de mostarda conseguia mover montanha, sim ou não? Interessante que isso é uma verdade passada. Quer saber por quê? Quando Jesus falou que era a menor das hortaliças, depois de 1600 anos na França descobrem através de um cruzamento de duas plantas. Depois de 1600 anos, agora tem uma semente menor que a da mostarda. Eu acho isso absurdo. Hoje a semente do morango é menor que da mostarda. Aí um dia o ateu falou para mim: eu quero ver você quebrar essa agora. Se você quebrar essa, eu acredito em Deus. Aí eu falei: você sabe o que é verdade passada? Ele não declarou que aquilo era para sempre, ou que antes ou depois. Ele falou que naquele tempo, a menor de todas. E aí o cara não sabia do que ele estava falando. Eu fui lá porque eu amo pesquisar, eu não gosto de conversa fiada. Eu gosto de coisa científica. E tem um monte de coisa que não tem científica, é empírica, e você tem que testar e me dar o resultado, certo? Depois de 1600 anos, os caras fazem um cruzamento. E a semente desse morango é menor que aquela. O que é uma verdade passada, tá? Às vezes você fala algo, esse algo não muda fundamento de nada, mas com o passar do tempo as coisas são alteradas. Verdade passada. Se você não sabe o que é isso, anota. Verdade passada. Continua sendo verdade naquele contexto, naquele tempo. Mas isso não alterou o fundamento. E aí na hora que eu expliquei o que era fundamento, o que era princípio, ele tomou um susto. Eu falei: vai ter que virar de Deus agora.